Alunos e alunas das turmas de segundo ano do ensino médio, sejam bem-vindos ao nosso feedback da primeira atividade de Geografia do ano letivo. Sou o professor Damásio, juntamente com o professor João Sérgio, seremos responsáveis pela trajetória de vocês na disciplina de Geografia durante o ano 2021. Na nossa primeira aula, nós tratamos sobre a biogeografia, um dos assuntos que deveríamos ter visto no primeiro ano do ensino médio e que acabamos não dando tempo fazer o seu estudo. A nossa atividade ela foi fundamentada sobre os assuntos que nós estudamos, né, sobre a biogeografia. Essa ciência ela se entende como uma ciência que vai estudar a distribuição geográfica dos seres vivos no espaço, buscando entender a relação que esses seres vivos têm de adaptação às condições que são impostas sobre eles. Percebemos assim, então, como acontece o padrão de organização espacial dos seres vivos ao longo do planeta Terra, vendo como acontece a distribuição deles na superfície. Para a gente fazer, então, entender essa maneira diferente que os seres vivos se distribuem, nós precisamos buscar, no caso a biogeografia precisa buscar um conhecimento em outras áreas, em outras ciências, como a biologia, climatologia, geografia, geomorfologia, porque sozinha ela não tem como explicar essa distribuição dos elementos. Ela precisa saber por que os seres vivos apresentam essas características de adaptação. Então ela precisa buscar a sua explicação, precisa do conhecimento de outras áreas, de outras ciências. Nesse estudo, que sintetiza todo o conhecimento então que nós vimos no ano 2020, né, quando alunos do primeiro ano, ele vai considerar o estudo das paisagens sobre o foco dos agentes edáficos, climáticos e bióticos, e não dos agentes sociais. E aí eu apresentei de maneira bem breve, bem resumida, como que a gente tem essa distribuição das paisagens dos seres vivos, dos biomas na superfície do planeta e no território brasileiro. Um detalhe interessante é a gente perceber que existe uma relação muito próxima entre a distribuição das paisagens naturais, dos biomas, com as suas condições de adaptação, e a distribuição dos climas, visto que esse mapa que a gente apresenta aqui, que trata sobre a distribuição dos diferentes climas do planeta, ele traz aí uma aproximação muito grande do mapa que mostra a distribuição dos biomas, certo? Então, até os nomes, né? Floresta boreal, floresta subtropical, floresta equatorial, floresta temperada, até os nomes, eles estão relacionados com a zona climática. Isso acontece, gente, fundamentalmente porque o clima é o elemento que sobressai na determinação das condições das paisagens naturais. Porque principalmente as plantas, como vimos que é o elemento que mais é considerado no estudo dos biomas, as plantas, elas são vulneráveis a essas variações na distribuição do clima. Se é mais seco, se é mais chuvoso, se é mais frio ou mais quente, essas variações, elas interferem diretamente no funcionamento dos organismos dos vegetais, tá bom? E aí vimos que há uma grande diversidade de paisagens no planeta Terra e que existem representações dessas paisagens, apesar de nomes um pouco diferentes, mas existem representações dessas paisagens também aqui no nosso território, no nosso país, tá bom? E aí a distribuição desses biomas, olha só como é bastante diversificada e ela está relacionada fundamentalmente à condição do clima. Fazendo uma análise do desempenho dos alunos, dos erros, dos acertos, nós já tivemos aí a participação de 114 alunos das turmas de segundo ano.
E desses 114 que responderam, um percentual muito elevado de alunos acertou apenas uma das questões. Isso é um pouco preocupante, visto que esse assunto é um assunto bem simples, né? Não requeria muito desenvolvimento de estudos anteriormente para responder essas questões. Então, vamos ficar mais atentos na resolução das questões. A turma que até agora obteve a maior percentual de participação foi o segundo ano B. Nós tivemos aí 17% das participações da turma do segundo ano B. Em segundo lugar, nós temos um empate entre o segundo ano G e o segundo ano H, ambos da tarde, né? Então, parabéns aí aos alunos que realizaram a atividade. Parabéns aí ao segundo ano B, que foi a turma que teve maior índice de participação. Fazendo análise das questões, né, dos índices. A questão que teve maior índice de erros, gente, foi a terceira questão, a última. E aí nós vamos perceber que quase que nós tivemos um empate entre a quantidade de alunos que marcaram a alternativa correta e os alunos que marcaram aí a alternativa equatorial. Nós vamos fazer a resolução das questões de uma a uma, fazendo uma análise do como deveriam ter procedido, e aí vocês vão entender por que esse item não era o item correto. O item que tratava sobre o clima equatorial, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão, diz assim: com base na videoaula, podemos afirmar que biogeografia sintetiza os assuntos de geografia natural, pois... Então, na primeira questão, ele tentava perguntar por que a biogeografia ela sintetizava os assuntos que nós estudamos no ano letivo do ano passado. E aí na aula eu expliquei por que isso acontecia. E aí vamos ver nas alternativas qual que melhor corresponde à resposta a essa pergunta. A alternativa A diz que a biogeografia ela sintetiza os assuntos de geografia natural porque, para entendê-la, é necessário o conhecimento de climatologia, geomorfologia, geologia e etc. Então, necessita do conhecimento de outras ciências que tratam sobre a geografia natural. Na nossa aula, nós vimos que essa é a resposta. O fato de ela necessitar do conhecimento de outras áreas, de outras ciências que falam sobre o espaço natural, sobre outros elementos do espaço natural, transforma ela numa ciência de síntese. A segunda alternativa diz que a biogeografia trata-se de um conhecimento independente dos demais. Bem, como que eu vou explicar a distribuição das paisagens, dos seres vivos, sem entender de solo, de clima, de relevo, de presença da água? Como eu vou definir? Não tem como. Eu preciso entender a combinação dos outros elementos para discutir a respeito das adaptações dos seres vivos. Não tem como eu falar de adaptação de clima sem falar do clima. Então, ela não é uma ciência independente. Logo, esse item é errado. A terceira alternativa diz que não apresenta nenhuma relevância para a geografia. O conhecimento da biogeografia não tem nenhuma relevância para a geografia. E aí? Se não tivesse relevância, por que a gente estava estudando ela? Então, esse item também não está correto. A alternativa final aí, a última,
diz que a biogeografia consiste em um estudo sem fundamentação científica. Nossa! Então, se não tem fundamentação científica, ela não é uma ciência, certo? Então, a alternativa correta aí seria, para entendê-la melhor, é necessário o conhecimento de outras ciências. E aí cita as ciências, tá bom? Quem acertou, parabéns. Vamos para a questão número 2, que diz: a biogeografia estuda as paisagens construídas através de processos exclusivamente edáficos, climáticos e bióticos. O que isso significa, gente? O que significa dizer que a biogeografia estuda paisagens construídas por processos edáficos, climáticos e bióticos? Vamos analisar cada uma das alternativas e ver qual que melhor se aplica. Na alternativa A, diz que a biogeografia não possui conotação científica. Se ela não tem conotação científica, logo ela não é uma ciência. Logo, esse item está errado. Tá bom? Até mesmo para estudar os processos edáficos, climáticos e bióticos, eu preciso de conhecimento científico. A segunda alternativa diz que considera esse estudo que esse estudo desconsidera os espaços construídos pelos seres humanos. Se ele estuda exclusivamente o processo edáfico, climático e biótico, não tem antrópico aí, né? Então, realmente, essa ciência acaba desconsiderando o estudo dos espaços construídos pelos seres humanos. Essa alternativa, então, está correta. Alternativa número 3 diz que essas paisagens são todas homogêneas. Se são todas homogêneas, não precisa estudá-las, né? Não precisa estudar a sua diferenciação, são todas iguais. Para que existir biogeografia? Então, essa alternativa está incorreta. Elas são extremamente heterogêneas. A última alternativa diz que são desconsiderados aspectos como relevo, clima e solo. Pelo contrário, são considerados esses aspectos no estudo da biogeografia. Se justamente o relevo trata sobre o aspecto edáfico, o clima sobre os climáticos e os solos, a dinâmica da evolução dos seres vivos, então esse item está completamente errado. Portanto, a segunda alternativa aí seria a alternativa correta. Parabéns a quem acertou. Vamos para a última questão. A última questão, nós tínhamos o mapa. E o mapa apresentava aí a distribuição dos climas, né? Vejam aí os climas que nós temos no planeta Terra. E aí pedia para você dizer a qual tipo de clima desses aqui do mapa estava associado o bioma florestas tropicais. Bem, gente, acredito que pelo senso comum, todos vocês devem saber que para desenvolver uma floresta eu preciso ter um clima úmido. Sem água, como eu vou desenvolver uma floresta? Certo? E como o nome já está dizendo tropical, florestas tropicais, então teria que ser tropical úmido. Certo? Ah, professor, mas aí não seria no clima equatorial? Gente, as florestas equatoriais são desenvolvidas no clima equatorial. As florestas tropicais nas zonas de clima tropical, tá certo? Então, não confundir aí os conceitos, tá bom? A Mata Atlântica é uma floresta tropical. Mata dos Cocais, uma floresta tropical. Já a floresta amazônica é uma floresta equatorial, tá bom? Então, tem características semelhantes, mas a zona climática onde elas se estabelecem é diferente, tá bom? Por isso tem nomenclatura diferente. Por que não seria, então, tropical seco ou semiárido? Como eu falei, nessa região seca ou semiárida nós não desenvolvemos florestas. Nós temos aí os cerrados, né? A savana brasileira como cerrado e caatinga, né? Nas regiões de clima
mais seco, ou subúmido ou semiárido, tá bom? Então, por ser uma floresta, teria que ser um clima úmido. E o subtropical é uma região de clima frio. Então, se é subtropical, está abaixo dos trópicos, não tem como ser uma floresta tropical, tá bom? Então, o clima que apresenta aí, tropical úmido, inclusive aqui, como esse mapa ele é espanhol, úmido aí está com H, certo? Então, o clima tropical úmido seria o que representa aí o local onde nós temos a floresta, desenvolvimento das florestas tropicais no planeta. Vejam aqui, ó, aqui no Brasil nós temos floresta tropical, certo? Nós temos no Brasil, nós temos em outras regiões do planeta, na África, certo? Vocês podem perceber aí, ó, na África, vocês podem perceber em toda a região aqui do Pacífico, nós temos floresta tropical na América Central, tá bom? Então, são normalmente regiões de clima úmido, onde nós desenvolvemos esse tipo de ambiente. Parabéns aí quem acertou a alternativa. E vamos para a próxima questão. Aliás, não, encerramos, né? Encerramos a nossa atividade. Parabéns a quem desenvolveu aí corretamente. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar sobre os aspectos relacionados à geopolítica do meio ambiente. E eu pretendo tratar com vocês sobre as conferências internacionais do meio ambiente, né? Nós tivemos ao longo da história da humanidade vários eventos internacionais que vão tratar sobre o meio ambiente. E esse será o tema da nossa próxima aula. Obrigado, gente. Até lá. Tchau, tchau.